Bom, meus lindos, vamos lá. Professor Michael Monteiro falando. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: sentença. Você já ouviu falar sobre sentença? Eu acredito que já. Porém, as pessoas não entendem o que é exatamente essa sentença. E é o que nós vamos ver hoje. Especificamente, a sentença no processo civil. Então, vamos lá. A sentença em si, o que é? Ela é um procedimento em que o juiz determina a finalização do processo, dando a causa a um lado ou encerrando ali alguma controvérsia que pode ter sido apresentada no decorrer do processo. Então, de modo simples, a sentença seria isso. E onde é que eu acho isso no processo? Como é que eu faço? É onde você tem que começar a procurar e utilizar, ó, isso aqui, ó, o vade-mecum. Ela está especificamente no CPC, no artigo 203, na seção 4, que vai falar dos pronunciamentos do juiz. Vamos ler? 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. É assim que funciona. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento, presta atenção nisso, nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução. Por que eu falo para vocês lerem o código seco? Justamente porque está aqui tudo que vocês precisam saber. Vamos ver o que fala o 485? Só para vocês entenderem. 485 já está na seção 2 da sentença e da coisa julgada. Vamos lá. Seção 1, na verdade. O juiz não resolverá o mérito, ou seja, ele não vai resolver aquele processo quando indeferir a petição inicial. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Ou seja, não houver movimentação processual e o cara esqueceu o processo lá, ele pode extinguir o processo. O que é bem difícil, que normalmente os advogados eles estão peticionando e cobrando andamento processual e assim por diante, alguma coisa que faltou. Por não promover os atos e diligências que lhe incumbir o autor a abandonar a causa por mais de 30 dias. Ou seja, sai um despacho pedindo para que seja complementado, para que coloque alguma prova, para que se manifeste nos autos. E aí o autor deixa de fazer esse requisito. Aí ele pode ter ali a sua sentença no sentido de que há a extinção do processo, sem resolução do mérito nesse caso. Mas vamos lá que a gente já vai ver isso. Continuando. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Se tiver alguma coisa errada com o processo e não for sanado, ele também pode sofrer isso. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos lá, por partes. Primeiro, coisa julgada. O nome já diz, coisa julgada. A pessoa entrou de novo, mesmas partes,
mesma causa de pedir, já tem uma sentença com resolução de mérito, e aí ela entra de novo. Não vai dar game. Aí não pode. Então vamos lá. Litispendência. O que acontece? Eu entrei com um processo, mesma causa de pedir, mesmas partes, e depois eu entro com outro processo, em outro local, e cai em uma outra vara. Só que é o mesmo assunto. Aí também não pode, ele é litispendente. Aí ele também vai fazer coisa julgada, vai encerrar o processo. Continuando. Perempção. E aí? Você já ouviu falar em perempção? O que seria isso de perempção? Bom, perempção, ele nada mais é do que, vamos dizer assim, a pessoa ingressa com a ação. Só que aí, a pessoa simplesmente ela deixa de ir numa audiência, ela abandona a ação. Ela pode fazer isso até 3 vezes. Isso acontecia muito nas audiências trabalhistas. Por algum motivo, eles se confundiam, esquecia da data da audiência, ou eram intimidados, e aí de repente ele não aparecia na audiência. Aí entrava de novo. 3 vezes, tá fora. Ele perde o seu direito de poder entrar com esta ação. Não importa se ele tinha razão, se tem razão ou teria razão ao ser julgado aquela ação, ele simplesmente perde o seu direito de ingressar com aquela ação. Então, muito cuidado como que você vai lidar com isso. Na hora que você estiver aí na prática, se já não está, de repente na prática, você fique ligado aí, porque você não pode deixar o cliente, no caso o autor, abandonar a ação e deixar de ir, por exemplo, nela, simplesmente abandoná-la. Pegou até aqui? Então vamos continuar. Bom, gente, continuando, como vocês podem ver, pela leitura do dispositivo legal, o legislador qualifica o pronunciamento judicial como sentença. E ele tem por base 2 critérios distintos. O de posição, vamos dizer assim. A decisão judicial ela encerra a parte cognitiva do procedimento comum e ele extingue a execução. Ou seja, ele encerra ali o procedimento. E tem a parte de seu conteúdo, que a decisão ela deve ter como fundamento, como a gente já viu, o artigo 485 ou 487 do CPC, tratando assim de um conceito híbrido, considerando não apenas o conteúdo, mas também as finalidades e os efeitos da decisão judicial, para assim ela se enquadrar na definição de sentença. Só que assim, no artigo 203, parágrafo 1º, tem um detalhezinho nesse conceito que muda. Ou seja, a sentença ela não se aplica aos procedimentos especiais. E aí ele diz que o quê? Que há algumas hipóteses. Que é o caso, por exemplo, das ações de inventário, ação de habilitação, ação de regulação, de avaria grossa, ação de demarcação de terras e assim por diante. Ou seja, as sentenças, ela tem as sentenças terminativas e as sentenças definitivas. Tradicionalmente, as sentenças elas são classificadas como terminativas e definitivas. As terminativas são aquelas que não resolvem o mérito da causa, possuindo apenas um conteúdo, um procedimento processual. Ao passo que as sentenças definitivas, elas resolvem o mérito da causa e acabou, é aquilo. E por mérito, entende-se que é o conflito de interesse que havia entre as ações. Ou seja, foi a solução que o judiciário achou, tendo aquilo como
predominante, como prevalente. Ou seja, ou o ator ou o réu, ele está amparado por aquela tutela jurisdicional. E é aí que vem aquele termo da segurança jurídica. Ou seja, se houve o trânsito em julgado, se houve a sentença final, definitiva, não há mais que se falar em outros recursos, em outras espécies de mudança e etc. É preciso seguir aquilo. Então, se você tem uma sentença para um, em o mesmo sentido, com as mesmas causas de pedir, para o outro, isso também vai ser válido. Então, isso que é interessante, aí entra aquele detalhe do que talvez você já tenha ouvido falar da prova emprestada, assim por diante. Você pode utilizar isso como sentença ou jurisprudência. Ficou ligado? Então continue aí me acompanhando. Bom, e quais são os casos em que não haverá a resolução do mérito? Os casos em que o juiz é impedido, óbvio, em que ele não é competente e aí há a suspeição do magistrado. Onde é que eu encontro isso? Artigo 146, parágrafo 5º do CPC. Só que assim, antes de extinguir o processo sem a resolução do mérito, é preciso dar uma olhadinha no artigo 4º do CPC. Ou seja, se for possível eu sanar algum vício, algum problema do processo, eu vou fazer isso. Exemplo, o advogado esqueceu de subir a procuração, subiu sem assinatura. É possível sanar esse vício? O restante está correto? Está correto. Então, há a possibilidade dele sanar esse vício e continuar o processo. Seria o chamado princípio da primazia da resolução de mérito. Vai prestando atenção aí no que eu estou falando. O artigo 485 do CPC, em seu inciso 6º, ele vai falar da legitimidade, ou seja, se a pessoa pode ou não ter legitimidade para entrar com aquela ação. Se ela não tiver, o juiz pode fazer a extinção do processo. Então vamos lá, preste atenção nesta situação também do 485, inciso 7. Se houver uma cláusula arbitral, o réu tem que alegar, ou o autor tem que alegar que existe uma cláusula arbitral. No caso do réu, ele tem que fazer isso em sede de contestação. O seu silêncio vai implicar que ele aceitou que haja essa mudança. Então, se existe uma cláusula arbitral, você deve mencioná-la em sede de contestação. Mas onde é que eu acho isso? Parágrafo 6º do artigo 337 do CPC. Beleza? Então, não vai dar essa marcada, porque se você não falar, o juiz não pode reconhecer de ofício. Beleza? Continuando sobre a nossa sequência de sentença. E o inciso 8, o que ele vai falar? Ele vai falar que é possível uma prolação de sentença terminativa. O que é a sentença terminativa? Relembrando, quando não há a resolução do mérito. Mas nesse caso específico, ela parte por um dos lados, unilateral. Normalmente, o autor ele vai fazer um pedido dizendo que ele desiste da ação. Ao ser homologada, ela vai ser homologada sem a resolução do mérito. Agora, olha que interessante, continuando ainda no inciso 8. Solicitei a desistência, porém, já foi oferecida a contestação. O que acontece? Ela só vai ser aceita o quê? A homologação da desistência se o réu aceitar. Se ele não aceitar, não vai ser feita a desistência, vai continuar o processo. Parágrafo 5º do 485 do CPC. Agora, por outro lado, se for a revelia que ocorrer, não há problema. Não é necessária a anuência do réu, porque entende-se que
Ele não compareceu. Então, ele não tem interesse no processo. Então, tanto faz como tanto fez para ele. Pegou aí? Olha aí, pergunta interessante. A desistência de uma ação, ela pode ser apresentada até quando? Bom, a desistência, ela pode ser apresentada até antes, no caso, a prolatação da sentença. Onde eu acho isso? Parágrafo 5º do artigo 485. Então, se for antes da sentença, é óbvio, eu consigo apresentar a desistência da ação. Não confunda a desistência da ação com a renúncia da ação. Por quê? Na desistência da ação, você desiste naquele momento de continuar com a ação que você se propôs a fazer, podendo, inclusive, se quiser posteriormente, ingressar com uma nova ação se estiver dentro dos prazos legais. A renúncia da ação, ela é diferente, porque ela vai receber uma sentença definitiva, ou seja, vai gerar coisa julgada e, por consequência, ela não permite o ajuizamento de outra ação. O inciso 9, por exemplo, desse artigo, ele diz que, caso haja a morte, a ação ela vai ser considerada intransmissível. Por exemplo, estou fazendo a separação. No decorrer da separação, um dos lados falece. Não tem como os herdeiros assumirem aquela ação. Isso acontece também na aplicação desses direitos com pessoas jurídicas. Bom, agora que a gente já entendeu como é que funciona as sentenças terminativas, vamos entender como é que funciona as outras. E é onde é que eu acho isso? Inciso 1º do artigo 487 do CPC. E aí funciona da seguinte forma. O juiz pode acolher ou rejeitar um pedido formulado na reconvenção. Como é que funciona a reconvenção? É no momento que eu vou apresentar a contestação, além de eu fazer a defesa, eu já apresento como se fosse uma nova ação dentro de uma ação que ocorreu contra mim. Então, ao invés de eu mover uma nova ação fora do processo, eu já faço isso dentro do processo, dentro da contestação, junto com uma reconvenção. Eu aproveito para pedir tudo de volta, é como se fosse um novo contra-ataque, porque a contestação é a minha defesa. Então, quando a pessoa entra com o processo, eu vou contestar o que ela está alegando, e naquele momento eu aproveito para criar uma reconvenção. E é exatamente como eu entrar com um processo, aproveitando aquele processo. E há alguns que digam que por conta disso, essa é a verdadeira sentença de mérito, que ela vai ter um resultado definitivo, seja ele positivo ou negativo. E aí nisso, na sequência, eu tenho os incisos 2 e 3 do artigo 487, que são consideradas sentenças de méritos impuras. Por que impuras? Porque ela não chega nem a analisar realmente o alegado. Então, ela não analisa o direito material. Simplesmente ela dá a sentença definitiva. Vamos ver o que fala esse inciso? 487. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Ou seja, se ocorreu decadência ou prescrição, ele não vai nem ver o que está falando lá, se está certo ou está errado. Acabou. Ele vai decidir que já era. E o 3 aqui, a gente vai ver o caso dele homologar. Reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. A transação, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. O que acontece nesses casos? Ele prevê as hipóteses homologatórias de autocomposição. Ou seja, ele vai chamar aqui e vai tentar entender os dois lados, por conta da reconvenção, ver se sai um acordo ali, tira daqui, tira dali, e aí ele entrega a sentença.
entendeu? Continuando a nossa sequência sobre sentenças, a gente vai falar de sentenças declaratórias, constitutivas e condenatórias. As sentenças declaratórias, elas se limitam a dizer a existência, a inexistência de uma relação jurídica, podendo dizer ainda sobre a autenticidade ou falsidade de um documento, conforme o artigo 19 do CPC. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Leiam o Código Seco. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou falsidade do documento. Então, se uma relação jurídica, o que é isso? Vamos lá, exemplo prático. Eu entro com uma ação de reconhecimento de paternidade. E aí, ou é ou não é. Ele vai fazer o reconhecimento desse vínculo. Ou ainda, ele vai reconhecer se há ou não a existência do uso capião. Ele vai reconhecer a procedência do pedido. Pegou agora? E a constitutiva, o que ela faz? Como o nome diz, ela constitui um fato ou modifica ele. Onde é que eu posso modificar um fato? Por exemplo, cláusulas jurídicas, prestação de alimentos, para mais ou para menos. Eu posso, na hora de adotar alguém, eu crio uma relação jurídica. Ou também, se for um contrato, eu posso rescindir, anular. No momento que eu vou pedir um divórcio, eu posso também extinguir essa relação jurídica. Então, esse é um fato modificativo. E as sentenças executivas, presta atenção no nome, já está autoexplicativo, elas executam o fato, elas demonstram que aquele fato existe, ou seja, entrega de coisa, obrigação de fazer, entregar quantia certa, pagar quantia certa pelo réu. Ela vai determinar que você tem que fazer, executivo, ele executa, ele faz com que o seu direito material tenha validade e seja cumprido. Agora vamos falar dos elementos da sentença. O que é isso? Quais os elementos constituem aquela sentença? Primeiro de tudo, você tem que pegar, ver uma sentença, porque ele tem alguns elementos ali básicos. O primeiro de todos, relatório. Ele tem que ter um relatório, tem que ter uma fundamentação e que a gente chama de dispositivo. Dispositivo o quê? Legal, né, meu amigo? Então vamos lá, a gente vai ver cada um deles. O relatório, ele nada mais é do que a síntese da demanda. Ele vai explicar as partes, o que estava pedindo, qual é o caso em específico, o pedido da defesa, da reconvenção, se houver. E a ausência do relatório gera nulidade absoluta. E onde que eu acho isso no CPC? Artigo 489. Lá vai estar falando tudo isso que eu estou dizendo para vocês, mas vocês precisam entender como é que funciona isso. E aí ele tem que ter fundamentação. Artigo 11 do CPC e artigo 93, inciso 9, da onde? Da Constituição. Aliás, não se esqueçam de dar uma olhadinha aqui, no meu livro de constitucional para facilitar a vida de vocês. E aí, meus queridos, para finalizar, ele vai apresentar os dispositivos, ou seja, os dispositivos legais que embasaram aquela decisão dele. E, obviamente, que ele também precisa colocar isso. Se ele não colocar, se faltar qualquer um desses elementos, ele não justificar o porquê daquela sentença, cabe embargos, justamente pelo sentido de obscuridade daquela decisão. Então, é por isso que é importante você conhecer o processo e saber como você vai utilizar aquela sentença. Se está interessante para você, se está finalizado ou se você vai entrar com recurso. E qual o recurso você vai entrar. E assim, na sentença, ele tem que se limitar a falar sobre os pedidos que foram colocados. Ou seja,
ele não pode ter uma decisão diversa do que foi apresentada ou dar uma condenação maior do que foi pedida, sob pena de estar extrapolando os pedidos, que a gente chama juridicamente de extra petita. Que nós podemos ter a sentença ultra petita, extra petita e a infra petita. Elas praticamente se explicam por si só. Na sentença ultra petita, o juiz ele concede mais do que foi pedido. Exemplo simples. Pediu 10 mil de indenização, o juiz concedeu 100 mil reais. É ultra petita. Extra petita, olha só, é simples. Extra, ou seja, além de ser um pedido que ele não fez, é extra. É além do que ele pediu. Entendeu? Não é a mais, é além. Por exemplo, ele estava pedindo dano material apenas. Aí ele concede dano material e o dano moral. E aí, por último, nós temos a sentença infra petita. Abaixo, ele dá uma sentença que é inferior ao que foi pedido ou ele condiciona a sentença. Coisa se ocorrer outra. Exemplo, tem 10 pedidos, aí ele deixa de apreciar 1 ou 2. Ou diz que vai apreciar esse 1 ou 2 pedidos se no pedido 3, por exemplo, ele desistir. Então, são situações assim praticamente esdrúxulas, mas acontece.